Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 9, versículos 23 a 25. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 9, o versículo 23, 24 e 25. Também estendo a minha saudação aos irmãos que estão nos acompanhando. Acho que só no YouTube, né, Patrick? Só no YouTube, né? Deram uma pausa aí no Facebook, né? E para os irmãos que posteriormente também estarão assistindo esse culto. Sempre que eu estou de plantão, eu estou lá assistindo os cultos aqui, né? Ontem eu assisti o casamento. Estava filmando assim, a doutora filmava assim. Pena que não foi servida uma refeição para mim virtualmente, né? Mas eu estava lá assistindo, estava uma bênção, tá? Mas bem que alguém poderia ter lembrado de mim também, né? Mas tudo bem, fica para a próxima. Quem encontrou? Diz assim a palavra de Deus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Assentai-vos, por favor, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, nós estamos aqui cultuando, pelo privilégio de estar aqui, ministrando a palavra do Senhor para os irmãos. Não pense que a gente se sente assim confortável, né? Eu não sei se ocorre com todos vocês, mas toda vez aquele gelinho da primeira pregação, ele se repete até o dia de hoje. Aquele gelinho nunca acaba aqui no ventre da gente, né? Uns gela a barriga, outros ficam com as pernas bambas, né? Mas é sempre assim. E por isso que a gente gosta de interagir um pouquinho para ir quebrando este gelo. Aí quando o gelo é quebrado, a gente entra e fala a palavra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, Deus, ele tem uma mensagem para todo homem e em toda época. Independente da sua faixa etária, Deus tem uma mensagem para o homem. E a mensagem que Deus tem para o homem é uma mensagem que só traz benefícios para o homem. O objetivo de Deus sempre foi abençoar o homem em todas as áreas da vida dele. Mas a mensagem principal que tem nas Escrituras é Deus salvar o homem, é Deus trazer o homem de volta. E para que isso aconteça, Deus deixou registrado o querer dele, a vontade dele, nesse livro a qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. O que Deus requer de nós está registrado nesse livro. E a Bíblia Sagrada ela é composta por chamado dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antigamente eu falava Velho Testamento. Aí o pastor José Walter disse comigo assim: irmão Valmiro, não é velho, é antigo, tá? Eu nunca esqueci disso e sempre estou passando isso adiante. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito em duas línguas bastante antigas. A maioria do Antigo Testamento foi escrito numa língua chamada hebraico, que não se fala mais no dia de hoje. Tem o hebraico, mas é o hebraico moderno. E uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrito numa língua também que é chamada de língua morta, que é chamada o aramaico. Boa parte do livro de Neemias, Esdras e principalmente Daniel, acredita-se que 4 capítulos de Daniel ou 3 capítulos de Daniel tenha sido escrito na língua
aramaica. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, grego popular, não o grego erudito. Por quê? Porque se fosse escrito na língua grega erudita, a mensagem ela só seria entendida por aqueles que tinham muito conhecimento, uma erudição muito grande. Então, Deus fala assim, tem que ser traduzido, então, do hebraico para o grego, tem que ser traduzido para o grego popular, que tantas pessoas de alto nível de conhecimento, como qualquer pessoa comum também entendesse essa mensagem. Porque o objetivo de Deus é que a mensagem dele possa ser entendida, ela possa ser clara. O Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego, do hebraico e do aramaico para o grego. Essa tradução chama-se Septuaginta, né, professor? Septuaginta. Ela foi financiada, sendo aqui redundante logo, né, financiada por dinheiro, sendo redundante, por Alexandre o Grande. Por quê? Porque o sumo sacerdote Onias, ele então pega a Bíblia e mostra algumas profecias a respeito de Alexandre o Grande, que iria se cumprir, porque Alexandre o Grande, na profecia bíblica, ele é o ventre de cobre da estátua de Daniel. Ele é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas do capítulo 7 de Daniel. Ele é o bode que vem voando rapidamente e bate então num carneiro com 2 pontas e quebra. Então o sumo sacerdote Onias mostra para ele, Alexandre, essas profecias, está falando a respeito de você. Então Alexandre, para que essa mensagem chegasse ao mundo, ele falou assim, essa mensagem não pode ficar só no hebraico, essa mensagem tem que ser transmitida, tem que ser assim traduzida para o grego. E então ele fez a chamada helenização, para que todas as pessoas então do mundo grego que ele havia conquistado conhecesse a Bíblia, mas também conhecesse as mensagens, as profecias a respeito dele. E então foi então que ele reuniu 72 eruditos durante 70 dias e fez a tradução do hebraico para o grego. Essa tradução chama-se Septuaginta, devido à quantidade de dia e à quantidade de erudito que foi traduzido. Mas por que isso? Que Deus trabalhou no coração desse homem, para que a mensagem ela pudesse ser pregada, para que Deus pudesse ser conhecido, para que a vontade de Deus pudesse ser revelada para as pessoas. Posteriormente, no Novo Testamento, acontece o seguinte, Jesus disse da seguinte forma, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Aí então a igreja recebe essa responsabilidade, a igreja recebe essa incumbência sobre os seus ombros para levar essa mensagem. E essa mensagem começou a ser transmitida, e essa mensagem ela chegou-se aqui no século 21, e nesse dia aqui, eu estou aqui pregando essa mensagem, em vários lugares essa mensagem está sendo pregada, testemunhos falam dessa mensagem, louvores falam dessa mensagem, mas o objetivo na hora de concluir essa mensagem, o que é? É nós fazermos um apelo e aquele que está distante do Senhor, vir para o Senhor. Aquele que não é salvo, receber essa mensagem e ser salvo. É esse o objetivo, não é outro. Porque para adorar a Deus, nós poderíamos estar no conforto da nossa casa, bem que aqui também é confortável, né? Aqui é gostoso. Mas aí então, vem a pergunta, mas a mensagem que eu estou pregando, a mensagem que estamos pregando, por que que quando nós fazemos o apelo, existem pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas nos ouvindo, por que que essas pessoas não vêm e não aceitam Jesus? Por quê? Eu estou pregando a mensagem certa? Sim, você está pregando a mensagem certa. Eu estou pregando a mensagem certa. As pessoas estão entendendo a mensagem. Sim, as pessoas estão entendendo a mensagem. Só que entre eu que estou transmitindo a palavra aqui e a pessoa que está lá me ouvindo a palavra, existe uma grande barreira chamada renúncia. É isso que Jesus falou aqui, chamado renúncia. Porque para servir a Jesus, para estar diante de Jesus, um pré-requisito fundamental que existe
é renúncia, é resignação total. Ninguém pode servir a Jesus se ele não estiver disposto a renunciar. E o que é renúncia? Renúncia é deixar voluntariamente. Renúncia é abandonar. Renúncia é deixar para trás. É deixar para trás e não olhar mais. Renúncia é dar meia volta, não é dar uma volta inteira. Porque se eu der uma volta por completo, eu cabo na mesma direção que eu estava. Mas se eu der meia volta, eu pego outra, eu tomo outra direção. Isto é renúncia. E Deus exige, Jesus quer renúncia das pessoas que o servem. A mensagem salvífica de Deus, que Deus tem para a humanidade. Qualquer pessoa, independente do seu nível cultural, ele entende a mensagem. Ele sabe o que Deus está falando com ele. Ele sabe que ele está num estado pecaminoso, que ele está distante de Deus. Aí a mensagem começa a confrontar o coração. E eu falo isso, irmãos, como experiência própria. Porque quantas das vezes, porque eu não fui crente toda a minha vida, não. Não, senhores. Eu me lembro quantas vezes minha mãe dizia, vamos à igreja, e eu ia à igreja. E quando chegava lá, o pastor começava a pregar, a primeira coisa que eu fazia, aliás, uma das coisas que eu fazia, e geralmente era a primeira, era sair para fora do templo e ir tomar água ou caçar alguma coisa, para mim não ouvir a mensagem, porque a mensagem falava comigo, a mensagem tocava no meu coração. A mensagem era como uma espada de 2 fios que entrava dentro do meu coração e rasgava o meu coração. E eu tinha vontade, mas já para mim não sentir essa vontade, eu corria para fora para não ouvir a mensagem. Mas só que a mensagem ela confrontava a minha vida. Por quê? Porque pensa num camarada que da sexta para o sábado, eu jogava truco a noite todinha e bebia a noite todinha. Numa véspera de feriado, sábado para domingo, jogava truco, bebia, amanhecia bêbado, morrendo de sono. E depois, eu pensava assim, mas se eu aceitar a Jesus, se eu for crente, eu vou ter que renunciar o jogo de truco? Vai ter que renunciar sim, é lógico. Vai ter que renunciar à cachaça? Vai ter que renunciar sim, é lógico. Porque ninguém pode dizer que é cristão e continuar nessas práticas pecaminosas e a vida antiga que ele vivia lá no mundo. De forma nenhuma, porque Jesus exige renúncia, Jesus exige resignação total para aquele que quer servi-lo. Se alguém não toma a sua cruz e coloca a sua cruz nas costas e não segue, ele não é digno de mim. E é fácil, irmãos, renunciar a nós mesmos? Não é fácil. É fácil nós crucificarmos a nós mesmos, é fácil nós crucificarmos os outros. Vem cá que eu vou te crucificar. Tu pega o martelo, tu pega a cruz e prega os pés, prega a mão, amarra ele e coloca lá. Agora, crucificar a nós mesmos, isso é muito difícil, porque eu posso pregar os meus pés, eu posso pregar a minha mão, eu que sou destro, eu posso pregar a minha mão, mas quem vai pregar a outra? Então é difícil. Então eu tenho que me crucificar, pregar os meus pés, pregar a minha mão esquerda, porque eu sou destro, e falar, Senhor, agora que a outra é com o Senhor, porque eu já estou morto com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, eu vivo, irmão, eu vivo agora para Cristo, e não para o velho homem que eu vivia. E as pessoas entendem essa mensagem, e as pessoas estão entendendo essa mensagem, vocês estão entendendo essa mensagem, e eu tenho convicção que nesse exato momento o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo está falando em coração aqui, ele está pensando, eu poderia reconciliar, eu poderia aceitar, eu poderia ser um crente, mas essa mensagem aí, ela está exigindo renúncia, Deus exige renúncia, e amanhã, como é que vai ser a minha vida? Ela tem que ser diferente, sim, senhores. Ela tem que ser diferente, sim, senhores. Para servir a Jesus tem que ter vontade própria. Jesus não chega assim, na porta do coração de pessoas, e vai metendo o pé, dando uma voadeira na porta e já entrando. Ele tem poder para isso? Ele tem poder para isso, sim.
Ele tem poder para o barro, sobre o barro. Ele tem poder para pegar o vaso já seco, já pronto, esmiuçar ele e fazer um novo pó, um novo barro e fazer um novo barro. Ele tem poder para fazer isso, sim. Isso é uma declaração do poder e da soberania de Deus. Mas Ele não faz isso conosco. Ele deixa você ser confrontado com a mensagem e você ter vontade própria. Vontade própria. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você tem que abrir a porta. Você tem que estar disposto a renunciar. Você tem que estar disposto a renunciar. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz assim: e no último dia da festa, quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede? Você quer? Venha a Jesus e beba. É vontade própria. É vontade própria. Você tem que decidir se você quer ou se você não quer. Mas a partir do momento que você querer, você tem que renunciar. Tem que renunciar. E renúncia não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, Ele faz com que nós passamos por uma experiência tremenda, um processo tremendo, sobrenatural, chamado de novo nascimento. E a partir do momento que a pessoa nasce de novo, ele recebe forças para renunciar e para iniciar uma nova vida. A página que estava toda, Deus dá a oportunidade para ser arrancada e uma nova história ser escrita. Ninguém pode mais nos acusar pelo que nós éramos, porque agora nós somos algo diferente diante de Deus. Nós somos novas criaturas, nós fomos transformados, nós somos regenerados, nós somos lavados e santificados, e nós somos uma nova criatura diante de Deus. E as pessoas que ainda não são evangélicas, elas olham para nós e ela sabe o que é renúncia e ela sabe muito bem se nós estamos renunciando ou não estamos renunciando o mundo. Elas sabem muito bem. E ela nos acusa. Elas fazem as acusações dela contra nós que somos cristãos. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que quiser ganhar a sua vida, ele vai salvar. Tem pessoas que não querem perder essa vida desse mundo. Vocês não querem perder. Irmãos, aqui tudo é efêmero. Aqui tudo é passageiro. Passa tão rápido. A alegria desse mundo é muito rápida. E as pessoas não querem perder. Não querem perder aquilo que pensa que vai para a eternidade. A única coisa que segue você na eternidade é os valores cristãos que é adquirido quando a pessoa é crente fiel em Cristo Jesus. O resto é tudo aqui. Mas as pessoas não querem perder. Não querem perder as baladas. Não querem perder as festas mundanas. Não querem perder, às vezes, as orgias. Os jovens, às vezes, ouvem o Evangelho e pensam da seguinte maneira: eu quero ser crente, mas a partir de hoje, eu como jovem, como é que é lá? Como é que é lá na igreja lá? Eu vou poder pegar a minha namorada e botar dentro de um carro e ir para os cantos da cidade e ficar paquerando até a madrugada? Não, 1000 vezes não. Porque quem é cristão tem que abandonar, tem que renunciar a esse tipo de comportamento. Aí o jovem pensa, é essa vida que ele não quer perder, mas acaba perdendo a sua alma. A partir de hoje, então, se eu ser evangélico, eu não posso pegar a minha gata e colocar ela em cima da minha motocicleta e sair sem autorização dos pais, sem da mãe. E mesmo se o pai e a mãe autorizar, está completamente errado. Também não posso ir para outra cidade, lá num encontro de jovem, enquanto os jovens estão separados, homens e mulheres nos seus lugares, eu vou para o hotel com a minha namorada. Não, esse tipo de vida você tem que renunciar. E é esse tipo de vida que muitos jovens não querem renunciar.
Mas para servir a Jesus, tem que renunciar. Para ser salvo, para entrar no céu, ou para participar do arrebatamento, esse tipo de vida tem que ser renunciado. Ah, eu vou ter que ser crente agora? Eu vou ter que servir a Deus? Vou ter que ser um homem de Deus? Ah, é. Como é que é o negócio lá? Meu amigo, agora a partir de hoje, você que nasceu de novo, você que aceitou a Jesus como Salvador, e o Espírito Santo entrou no teu coração, a partir de hoje, rasga a página velha e joga ela fora. A partir de hoje, você tem que ser marido de uma só mulher e ponto final. Ah, eu não posso ter uma filial no trabalho, nas minhas viagens. Não, você tem que renunciar a esse tipo de comportamento se você é cristão. Você tem que renunciar. E é esse tipo de vida que muitas pessoas ouvem o Evangelho, o Espírito Santo fala no coração dele, mas é esse tipo de vida que ele não quer renunciar. Então fique, não renuncie, e você vai ver o fim, como será para você. A vida que você pensou que você estava ganhando, você vai estar perdendo ela. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Quantos empresários que poderiam ser crentes, mas as maneiras que eles se enriqueceram são maneiras ilícitas. E a partir do momento que ele aceita Jesus, ele é crente, ele tem que renunciar às formas ilícitas de ganhar dinheiro, de se enriquecer. Tem, é lógico que tem. É lógico que tem. É fruto de jogatina? É fruto de produtos ilícitos? Ah, mas é lícito aí. Como diz pastor, é legal, né? É legal. É muito legal. Mas não é moral. Porque nem tudo que é legal é moral. E o crente não está nem aí para o que é moral. Para o que é legal. O crente está aí para o que é moral. Fumo, tabaco, álcool. É legal no Brasil. Aí eu vou vir bêbado aqui para cima do púlpito pegar a palavra de Deus. É legal? Não. Eu já renunciei a esse tipo de vida. Liberou a maconha, agora pode fumar. Ah, nós obreiros vamos fumar também. Não, é legal, mas é imoral. Ah, liberou o aborto. Tá legal, mas é imoral. Nós crentes, nós olhamos para aquilo que é moral, porque nós renunciamos o mundo. E hoje nós temos uma nova vida em Cristo, porque uma nova cidade, um novo nome, tudo isso nos espera na eternidade quando acontecer o arrebatamento. É pesado? É difícil, irmão, mas a verdade é essa. Essa é a verdade nua e crua. Na Bíblia Sagrada, existe, para mim, 2 homens que são os maiores exemplos de renúncia. Esses 2 homens estão lá no Antigo Testamento. O primeiro homem chama-se Abrão, ou Abraão. Deus aparece para ele quando ele tinha 75 anos de idade. E diz no capítulo 12, sai da tua parentela, sai da tua terra. E vem que eu vou mostrar para você uma terra nova. Eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou abençoar você. Tá? Abraão saiu. Abraão tinha projetos ali? Tinha. Tinha parentes? Tinha. Abraão tinha um relacionamento ali? Tinha. Ele tinha um futuro já pré-programado ali? Tinha. Mas a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele renunciou todo o paganismo, toda a idolatria ali de Ur dos Caldeus. E ele ouviu a voz de Deus falando com ele, porque os deuses de Ur dos Caldeus, os deuses de Terá, o seu pai, nunca havia falado com ele. E quando Deus falou com ele, falou de uma forma inconfundível, que ele renunciou tudo e saiu em direção. E quando Deus viu que Abraão estava disposto a ir para um lugar, sem saber para onde ia, andando pela fé, Deus fala para Abraão, fala assim, Abraão, olha só, aonde você pisar a planta do seu pé, eu dou para você.
Aonde você pisar é seu. E Abraão começou a pisar, e começou a pisar, e começou a fazer um trajeto, e começou a fazer um trajeto. Eu não posso pregar isso lá no Oriente Médio, mas aqui no Brasil eu prego. E quem sabe essa mensagem até chega lá. Mas todo o Egito, Abraão pisou. O Egito pertence a Israel. Todo o Líbano, Abraão pisou, pertence a Israel. Toda a Síria pertence a Abraão. Ele pisou. E quando Deus vai dar isso para Abraão, no milênio, quando Cristo vier em glória, vai falar assim: olha, qual que é os limites? Fala assim, ó, os limites é esse aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês as pegadas de Abraão, porque aonde Abraão pisou, a terra é de vocês. Israel é desse tamanhozinho, do tamanho do estado do Sergipe, mas o que Deus deu para Abraão, Deus deu para Israel, é muito mais maior, porque ele estava disposto a renunciar àquela vida antiga que ele vivia lá em Ur dos Caldeus, adorando aqueles deuses mudos de barro, de prata e de ferro que tinha ali. Tem pessoas que têm não sei quanto tempo de crente, nunca produziu. Nunca, mas também nunca renunciou. Quando eu aceitei a Jesus, eu era um piadista de carteirinha. Eu ia naquelas bancas de gibi e comprava as revistas gibis de piada para me aprender a contar piada. O povo estava rezando, eu estava contando piada. E podia desafiar eu com qualquer palavra, que eu contava piada de padre, de freira, de tudo quanto é tipo de coisa eu contava piada. E eu vim, Jesus me chamou e eu vim para o Evangelho. Mas eu trouxe lá do Evangelho, lá do mundão para o Evangelho, eu trouxe as minhas piadas. Eu contava piada na igreja. Se brincasse, eu contava piada em cima do púlpito. E aí então, eu falei assim: irmão, estou tendo uma dificuldade muito grande. Eu não estou conseguindo renunciar às piadas. E tem umas piadas aí que é pesada. Ele falou assim: irmão, eu vou te ensinar um negócio bem interessante. Compra um livro de piada evangélica. Piada evangélica? Compra um livro de piada evangélica. Eu comprei um livro de piada evangélica. Aí tinha as piadas evangélicas. E eu comecei a contar piada evangélica. No meio dos irmãos, tomando chimarrão, tomando tererê. No final dos cultos, eu contava piada evangélica. Eu fazia piada com Deus, com o céu, com o inferno, com o Espírito Santo, com línguas estranhas, com dons espirituais. Eu fazia piada, tinha piada para tudo. Eu contava piada evangélica. Eu falei assim: opa, ainda bem que aqui tem piada evangélica. Mas um certo dia, eu estava lendo a palavra de Deus. Eu estava lendo na carta de Paulo aos Efésios. E Deus se manifestou ali. E Deus falou comigo na carta aos Efésios. Não me lembro o versículo e o capítulo. Mas lá está escrito assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmão, mas que cacetada na muleira que eu ganhei. Não era Paulo falando para os Efésios, era Deus falando com Valmiro. Não saia da tua boca uma palavra torpe. E eu parti para o joelho e falei: Senhor, eu não sei se é possível, mas faça comigo como tu fez com Isaías. Pega uma brasa com uma tesoura e queima os meus lábios, porque os meus lábios é impuro. Louvado seja Deus. De vez em quando eu brinco com a Fabiana com algumas piadinhas, mas eu parei, eu fui sarado, eu fui curado, eu renunciei esse tipo de comportamento. Um outro exemplo de renúncia, o mais clássico da Bíblia, é um homem chamado Moisés. Moisés, ele nasceu sob uma circunstância que havia um decreto de Faraó para matar todos os meninos, todos os machos que nascessem lá em Israel, que era cativo no Egito. E nessa matança, Moisés estava incluído. O pai de Moisés e a mãe de Moisés viu que o menino era formoso e guardou o menino até 3 meses de idade. Após isso, não foi possível mais guardar o menino, porque o menino seria descoberto e o rei mandaria matar o menino. Então, a mãe de Moisés, Joquebede, ela faz uma arcazinha ou um berço, né, de palha e betuma, com betume e com piche, e joga de água abaixo.
Mas Deus coloca as mãos e fala assim: pode ficar tranquila, descansa o coração, como foi cantado o hino aqui. Eu vou cuidar. Mas ela ainda mandou Miriam, que era mais velha do que Moisés, para vigiar. A filha de Faraó, por nome de Termutes, segundo Flávio Josefo, ela vê o menino chegando, e havia uma profecia pagã, que o deus Nilo daria um filho para ela. E quando ela vê o menino chegando e sendo conduzido pelo rio Nilo, ela fala: é a profecia pagã que está se cumprindo. E ela pega o menino, cuida do menino, mas de repente o menino começa a chorar, o menino não quer comer comida sólida, e a ver que o menino, alguém fala para ela assim: olha, esse menino precisa de leite, esse menino precisa mamar na teta. Aí Miriam chega junto e fala assim: se você quiser, eu conheço uma mulher que amamenta esse menino. Ela falou assim: leva o menino e fala o salário, que eu vou pagar o salário para ela. E o próprio Moisés foi criado pela própria mãe, e a mãe ainda ganhava um salário para cuidar do menino. E Moisés cresceu lá, naquela pomposa vida. E Moisés era um forte candidato, influenciado por Termutes, para ser o próximo faraó do Egito. Termutes, um dia, Faraó está sentado no trono, e o Faraó não via com bons olhos aquele negócio de Moisés suceder ele, porque ele sabia que Moisés era judeu. Então, a rainha Termutes chega e fala para Faraó. Vou falar o nome porque agora não sabe qual dos 4 que é. Na minha concepção é o Amozi. Mas outros que é de Ramsés II, Ramsés I. Na minha concepção é o Amozi. E chega então e fala assim: segura o menino. Ele falou assim: eu não vou segurar esse menino. Segura o menino um pouquinho. Aí quando o faraó pegou Moisés e colocou no colo, ela falou assim: pai, tira a coroa da cabeça e coloca na cabeça de Moisés. E o menino pequenininho, o rei então, para agradar a filha Termutes, pegou a coroa e colocou na cabeça de Moisés. Quando colocou na cabeça de Moisés, ele pegou a coroa e tacou no chão. Ele pegou a coroa novamente e colocou na cabeça de Moisés. Moisés tacou a coroa no chão, e diz Flávio Josefo que Moisés se estribuchou no colo da rainha Termutes e foi lá no chão e fez assim em cima da coroa e pisou na coroa todinha. Moisés, já desde criança, ele já estava com um espírito de renúncia, ele não queria isso. E depois na carta aos Hebreus diz que Moisés tinha a chance de ser o faraó do Egito, mas ele renunciou tudo aquilo, renunciou todos os tesouros do Egito. Antes ele preferiu ser maltratado como o povo de Deus, porque ele via o vitupério de Cristo no futuro como os maiores tesouros do que o Egito. Faça como Moisés, dá uma olhada para o futuro e veja os céus abertos. Faça como Moisés, ficamos em pé. Faça como Moisés, olhe para cima e veja o céu se abrindo e a igreja subindo. Não fica com os seus olhos aqui: ah, mas se eu for renunciar a isso, ah, mas os meus amigos, a minha cervejada, as minhas baladas, esqueça isso, renuncia isso, entrega a tua vida a Jesus e dá uma olhada para frente. Vocês sabem o que Moisés renunciou? No dia 4 de outubro de 1922, um arqueologista por nome de Howard, ele escavando no Vale dos Reis, em Cairo, no Egito, ele descobriu a famosa tumba de Tutankhamon, que morreu com 18 anos de idade. Descobriu a tumba. Quando abriram ali o sarcófago, só as vestes que foi enterrada junto com Tutankhamon, 800 quilos de ouro. Só a máscara mortuária que tinha em Tutankhamon, quando ele foi sepultado, pesava, sabe o quê? 800 quilos de ouro. Isso podia ser de Moisés.
Poderia encontrar a sepultura de Moisés e encontrar Moisés dentro de um sarcófago. Aqui jaz Moisés, o hebreu que se tornou o faraó, e abrir e ver toda a riqueza. Mas Moisés abriu mão de tudo isso. Ele renunciou tudo isso, porque ele via para a cruz de Cristo no Calvário. Olhe para o Calvário, renuncie por causa do Calvário. Renuncie por causa do céu, meu amigo. Não fica perdendo o teu tempo, você que é cristão e tem alguma coisa que você tem que renunciar. Hoje é o momento, hoje é a hora. Deus trouxe uma palavra que está impactando o teu coração. Renuncia, abandona, larga isso em nome de Jesus. Renuncia isso, que Deus quer te abençoar. Sem renúncia, irmãos, sem renúncia você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser apenas um no meio dos outros. Cadê a primeira pessoa aqui em nome de Jesus? Eu tenho 3 minutinhos só. Cadê a primeira pessoa que queira renunciar a esse mundo e fazer um pacto com o Senhor Jesus Cristo? Renunciar a esse mundo, abrir mão desse mundo, irmão, é abraçar com os céus, é abraçar com uma nova esperança, é dormir tranquilo. Enquanto, irmãos, eu não tinha renunciado, eu não dormia tranquilo. Todo dia eu sonhava eu caindo no abismo, ou a terra se abrindo assim diante de mim. Todo dia acontecia isso. Hoje eu durmo tranquilo, ronco. Que a Fabiana diz assim: você roncou, hein? Eu falei assim: eu ronquei é porque eu dormi, mas eu durmo tranquilo em nome de Jesus. Mas antes eu não dormia. E o Espírito Santo, todo culto que eu ia, o Espírito Santo me colocava na parede: rapaz, tu tem que renunciar. Não tenho vergonha de dizer isso. Fiz uma bobeira uma vez na minha vida. Em vez de eu passar o Natal, o final de ano, juntamente com os crentes, eu fui para o meio dos incrédulos. Aí de repente, passou o copinho de caipira e eu falei: não, muito obrigado. Não tem vergonha de dizer isso não, irmão. Mas a boca enchia d'água. Aí, toma. Eu falei: não. Toma. Na terceira vez eu falei: me dá esse trem. Bebi num gole só. Fiquei tão ruim, que era 4 da tarde. Eu fui acordar no outro dia, 10 da manhã. Já não dormi num ano, acordei no outro ano. Mas daí cheguei para o meu pastor. Falei: pastor, aconteceu assim, assim, assado. O pastor disse para mim da seguinte forma: olha, irmão, o negócio é o seguinte: você vai ter que renunciar às coisas do mundo e principalmente às suas amizades. Viu o que aconteceu? E eu falei: o que você vai fazer, pastor? Eu vou te dar 2 anos de disciplina por causa de um copo de caipira. Mas santa disciplina, o remédio amargo. Ele não tratou esse câncer da cachaça, do álcool. Ele erradicou esse tumor, que nunca mais na minha vida eu aceitei um convite para estar no meio de incrédulo, e nunca mais senti vontade de me embriagar. Nunca mais, irmão. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas você tem que renunciar. Cadê a primeira pessoa que está distante? Cadê a primeira pessoa? Vem em nome de Jesus. O melhor Deus tem para você, meu amigo. Cadê a primeira pessoa? Vem aceitar a Jesus, vem renunciar a esse mundo, essas festividades, esses randandã de moto que tem aí. Fica no randandã. O Zé do Caixão dá até um sorriso quando ouve um randandã. Porque esses randandã só dá lucro pro diabo e lucro pro Zé do Caixão. Lucro para você e lucro para Deus não dá não, tá? O diabo adora esse randandã, tá? O diabo adora esses bobs por aí. O diabo adora essas empinadinhas que você dá por aí. O diabo adora essas festividades de nativo que tem por aí. O diabo adora esses rodeios. O diabo adora tudo isso, porque uma hora ele vai lançar o laço e Deus não vai te dar o livramento, e você vai morrer sem renúncia. E infelizmente, quando essa janelinha tua fechar aqui, ela vai se abrir lá no inferno. Essa é a verdade. Posso encerrar o apelo? Posso encerrar? A responsabilidade eu tirei das minhas costas. Agora é com você. Mas até o final desse culto, fica à vontade para vir aqui, ó.
e aceitar a Jesus, reconciliar e renunciar esse mundo para que você possa ganhar Cristo e a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, você